Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 5. E como você notou, o pastor Diego não está conosco hoje. Ele está viajando, tem alguns congressos ao qual ele foi fazer parte também. E creio que semana que vem ele já está conosco, inspirado por Deus e pela comunhão que ele está tendo lá, para nos inspirar também. Amém? E enquanto isso eu fiquei incumbido de trazer a mensagem de Deus para você hoje à noite. E o tema dessa mensagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 1 a 5, é tarefa de hoje, a agradável comunhão. Então tenha em mente isso, tarefa de hoje, a agradável comunhão. Esse é o nosso tema. E antes de ir para a palavra, eu queria citar aqui as fontes ao qual eu consultei para poder ter esse conteúdo para poder passar para vocês hoje, tá? Então a primeira delas é o Espírito Santo de Deus. Seria uma grande tolice alguém subir num púlpito para falar com o povo de Deus sem estar inspirado pelo Espírito Santo dele. Então eu quero deixar claro que primeiramente o Espírito Santo, depois a sua palavra. Então, na sua palavra, eu tenho consultado a Bíblia NVI, e ao longo do estudo nós vamos ter essas citações, ao qual eu vou mencionar aqui, para que você também esteja por dentro. Bíblia de Estudo, Almeida Revisada, Dr. Shedd. Bíblia de Estudo, King James. Bíblia Mensagem, Pastor Ed René, Reverendo Hernandes Dias Lopes, Manual Bíblico Halley e Comentário Bíblico NVI. Tá? Então essas são as fontes ao qual eu tenho pesquisado para poder trazer essa mensagem hoje. Mas vamos lá o que o texto nos diz. Filipenses 2, versículo 1 a 5. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Vamos orar? Senhor, nós oramos colocando diante de Ti, Pai, esse tempo, pedindo que o Teu Espírito Santo venha nos orientar, nos conduzir, nos guiar para a Tua vontade. Nesse tema que comunhão é um tema tão precioso para o Senhor, tão precioso para nós, que nós possamos reter cada coisa que o Senhor tem a nos dizer hoje aqui. Assim como eu fui ministrado, fui exortado pela Sua palavra, que em amor nós possamos partilhar desse momento, partilhar daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço ao Senhor. Amém. Então, meus irmãos, essa carta de Filipenses, ela foi escrita por Paulo. Paulo, ele é o autor dessa carta, e ele escreve para um grupo específico. Se a gente for ver lá no capítulo 1 de Filipenses, no versículo 1, ele vai dizer para quem que ele está escrevendo essa carta. Ele está escrevendo aos santos, a todos aqueles que, de certa forma, entregaram sua vida para Jesus Cristo, para aqueles que já conheceram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que estão perto dos bispos e diáconos. Então ele está escrevendo para um grupo específico aqui, aqueles que já estão, de certa forma, envolvidos na obra daquele contexto ali. E às vezes você pode ter chegado hoje como visitante e pensar, poxa, se eu cheguei aqui e tem uma mensagem que é especificamente para o corpo, especificamente na questão de comunhão, o que eu posso reter disso tudo? Bom, primeiro você pode reter disso tudo é o simples fato de ver o que Deus tem cuidado com o seu povo, tem cuidado com a sua obra e tem cuidado com cada um daqueles que se disponibilizam para que isso aconteça. Então, eu quero também chamar a tua atenção para que esteja conosco nesse tempo ao qual a gente vai estudar a palavra de Deus e que isso também possa servir para edificar não somente o corpo, mas para você que está nos visitando, para você que, de certa forma, está começando a caminhar conosco agora. Amém? E ela tem também alguns objetivos.
né, ela tem como objetivo, essa carta aos Filipenses, a orientação prática na maneira deles viverem na comunidade da fé. Então, algumas orientações práticas a gente vai visualizar aqui hoje. Tá? Ela tem como ponto central também um apelo à perseverança. Ela destaca o senhorio de Jesus Cristo e ela também realça o comprometimento dos irmãos na caminhada, né? E incentiva a humildade também na caminhada. Então, esses são os pontos centrais dessa carta aos Filipenses. E aqui no capítulo 2, nós temos alguns pontos importantes que eu queria observar com vocês e que nos leva à reflexão dessa palavra. Ponto número 1, a importância da comunidade, da unidade cristã. E a gente vai notar que essa unidade, ela é uma unidade que ela é produzida por Deus. Guarde isso comigo, produzida por Deus. Ou seja, ela não é produzida pelos homens, ela não é produzida nem pela igreja. Ela não é uma unidade externa, ela é uma unidade orgânica e interna. É uma unidade de entendimento, uma unidade no espírito. Então, é desse tipo de unidade que esse ponto trata. Não é com o objetivo de unir as pessoas que creem em alguma coisa, os religiosos. Não, é uma unidade que parte de entendimento de dentro para fora. A unidade que nos instrui que somos um em Cristo. Tá? E tem um segundo ponto, que é o da diligência, do cuidado aplicado nessa verdade. Tá? Uma unidade que é obra de Deus pelo seu Espírito, mas a preservação e responsabilidade dessa unidade, aí sim esse ponto é da igreja. É a igreja que é incumbida de manter, de preservar essa unidade. Tá? Uma unidade que é gerada em Deus, através do seu Espírito. E a gente pode ver também que a igreja de Filipenses, ela tinha alguns pontos positivos. E ao longo da carta aos Filipenses, Paulo vai retratar isso muito bem. Ela era uma igreja amorosa, ela era uma igreja a qual Paulo vai falar que era a coroa da sua alegria, era uma igreja que contribuía, era uma igreja que era atuante no seu contexto, e ela tinha uma tarefa. E, ao mesmo tempo, ela tinha algumas coisas que a gente precisava tratar, Paulo precisava tratar, porque Paulo ele já tinha tratado de alguns assuntos externos com a igreja. Né? Ele já tinha falado sobre heresias, ele já tinha falado sobre falsos mestres, ele já tinha falado sobre ataques, retaliações, mas aqui especificamente ele trata de assuntos internos, ele trata de assuntos sobre a falta de unidade, sobre a falta de um só propósito, uma só maneira de pensar e de agir, um só amor. Ele realça muito bem esses pontos. E, meus irmãos, Paulo tem uma característica que é muito interessante. Se você estudar a vida de Paulo, você vai ficar maravilhado com ele, porque ele, antes mesmo de exortar, ele ensinava. Antes mesmo que Paulo pudesse cobrar alguma coisa, ele instruía. Antes mesmo que Paulo pudesse dizer o que você e eu tínhamos que fazer, ele mostrava o que Deus já tinha feito. Então, ele tinha umas características que era muito interessante. Sendo assim, a gente pode começar o versículo 1, que diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Nesse versículo 1, a gente pode notar alguns pilares, alguns alicerces que permeiam a ideia de Paulo aqui, o desejo de Paulo para a igreja. Né? São alguns pilares que vão fortalecer a união, são bases para essa união que Paulo traz aqui. Pilar número 1, se você quiser anotar, pilar número 1, movidos através de Cristo. Esse era o pilar número 1 desse versículo. Pilar número 2, exortação no amor, ou, como diz a versão João corrigida, a consolação no amor. Pilar número 3, comunhão no Espírito. E pilar número 4, profunda afeição e compaixão. E tem uma versão que diz entranhados afetos de misericórdia.
Então a gente pode notar que essa comunhão que Paulo propõe, ela é uma comunhão que ela tem uma base muito bem solidificada na Trindade de Deus, né? Porque ali a gente tem a exortação em Cristo, ali a gente tem o amor de Deus e a gente tem a comunhão no Espírito. Então é a Trindade se fazendo presente como fundamento no discurso de Paulo, para que a gente pudesse entender muito bem o que ele quer dizer aqui, né? Porque a Trindade trabalha, ela fortalece, ela constrói, solidifica e ela promove a comunhão e a unidade do corpo. E se você observar, não é um trabalho só de Jesus aqui, né? Não é uma questão que só um deles fizeram, mas é um trabalho conjunto, ou seja, é um tema tão importante que precisou de Deus no seu todo para poder lidar com esse assunto, né? Então é uma coisa bem importante para nós. Eu acho que tem algum recado muito importante no que ele quer dizer aí. Mas vamos aos pilares que nos conduz para a vontade de Deus, que nos conduz para um propósito de crescimento, né, de progressão no alvo, para o alvo. Então, pilar número 1, movidos através de Cristo, se por estarmos em Cristo, a palavra de Deus vai dizer. E esse se, meus irmãos, ela não é a melhor tradução. A melhor tradução seria uma vez que. Por quê? Porque uma vez que, em algumas traduções bíblicas vão trazer, dá uma ideia de algo que já existe, não é algo condicional, né? É algo que já está estabelecido, porque nós precisamos estar em Cristo para que possamos entender essas verdades. E 1 Coríntios capítulo 2, versículo 24, vai nos dizer algo que nos faz entender isso. Parafraseando, o homem espiritual discerne as coisas do Espírito, mas o homem natural discerne somente as coisas naturais. Então a gente precisa estar em Cristo para poder entender essas verdades a qual Paulo está trazendo aqui para a igreja. Então, tendo Jesus Cristo, discernindo as coisas espirituais, eu entendo que Jesus, ele é o meu encorajador. Eu entendo que Jesus é a minha fonte de ânimo. Eu entendo que Jesus é aquele que me consola, conforta, é aquele que me ensina. Jesus é o nosso mediador. Jesus é aquele que enche o nosso coração de esperança. Jesus é aquele que nos enche o coração de amor e nos ensina a perdoar também. Então, Cristo nos move para e pela sua natureza. É Jesus ali nos movendo para o seu caráter, um caráter altamente aprovado. É essa a ideia aqui, mas assim de tal forma que não tem como a gente andar de outra forma. A gente vai andar conforme Jesus andou. A gente vai ter essa ideia de que agora que nós recebemos aquilo que Jesus nos passou, nós precisamos passar adiante. Então essa é a ideia. Ser assim com o nosso irmão. Ser assim, cheio de bondade, cheio de mansidão, cheio de delicadeza com o nosso irmão também. Amar de verdade, demonstrar esse amor ao qual nós recebemos, demonstrar também ao próximo. E em 1 João 4, você não precisa abrir comigo não, eu vou citar, mas se você quiser anotar para conferir. 1 João 4, 20, diz assim: se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos equivocamos se a gente pensar que está tudo certo. A gente tem ali algum perrengue para resolver com o irmão, mas a gente acha que está tudo certo, né? Seja por alívio de consciência, ou seja, eu digo que amo a Deus, então está tudo resolvido, está tudo certo, é isso mesmo, né? Deus é o alvo da minha adoração, mas tem aquela coisa para resolver com o irmão ali escondidinho. Então eu faço esse exercício de alívio de consciência para dizer que está tudo bem, seja por negligência também, né? A gente é bom nisso. A gente pensa, não, estou bem com Deus e vou deixar esse assunto de lado, a hora que der eu resolvo. E a palavra de Deus não nos instrui a isso, né? Se a gente tiver algo com o irmão, a gente vai e resolve. Seja por indiferença. Você acha que está tudo certo e pronto, acabou. Não tem problema nenhum, né? Seja também por falta de conhecimento. Às vezes a pessoa não tem o entendimento da palavra nesse ponto, né? Veio de um contexto, recebeu a Cristo, entregou a vida a Cristo,
e não foi ministrada nessa questão ainda, né, de amar primeiramente a Deus e o irmão também, de não ter nada para depois com ele para resolver, né? Mas isso, meus irmãos, é perigoso. Tanto é que esse versículo de João, 1 João 4:20, ele fala que se a gente não fizer isso, a gente é mentiroso, né? E a gente sabe quem é o pai da mentira. O pai da mentira é o inimigo das nossas almas. E o seu propósito são 3, pelo menos a Bíblia relata: é matar, roubar e destruir. Esses são os propósitos do inimigo das nossas almas: roubar a nossa esperança, matar a nossa alegria, destruir a nossa fé. Então é algo que a gente precisa estar atento mesmo quanto a essas verdades. E eu dou glórias a Deus, meus irmãos, dou glórias a Deus porque a gente tem essas orientações bíblicas para nos ajudar nessa jornada, para nos encorajar e nos incentivar e nos colocar no centro da vontade de Deus. Por esses pilares que estão aqui em Filipenses, que nos coloca na vontade, nos coloca no propósito e nos faz prosseguir ao alvo. Pilar número 2, exortação no amor. A versão revisada João, ela diz consolação no amor. Então, no amor ágape, no amor de entrega, no amor de abnegação, é desse amor que essa palavra está falando aqui. Tá? E são coisas que, quando a gente olha para essas características do amor, abnegação, entrega ao próximo, doar, a gente olha isso como um peso, né? Como algo que é algo errado, um defeito, algo que traz uma dificuldade para as nossas vidas. Mas isso são qualidades, né? Isso é qualidade. A gente às vezes fala abnegação, pera lá, mas eu vou ter que me doar. Caramba, não sou muito agradável, né? Não sou muito favorável à nossa vontade. Mas é isso que ele está falando aqui. Então é um amor que exorta e consola, porque assim, a gente está caminhando com Cristo. Aí por muito tempo a gente tem o nosso conceito de vida, e a gente passa a caminhar em comunidade, caminhar com os irmãos. E essa caminhada vai proporcionar para a gente essa exortação que consola. Porque às vezes a gente está caminhando ali na vontade de Deus, mas como nós somos tendenciosos, às vezes nós vamos pender para a direita, para a esquerda, às vezes para a direita. Mas se a gente está caminhando junto com os irmãos, se a gente está em unidade, nós não vamos correr esse risco, porque a gente vai ter sempre um irmão que vai nos auxiliar nessa caminhada. Ou seja, sempre vai ter alguém inspirado por Deus para nos colocar no eixo novamente. E note que exortação ela consola, porque ela não em amor. Qual é a ideia que vai gerar? Ela vai gerar a ideia: poxa, eu estava indo para um caminho errado, mas o meu irmão veio inspirado por Deus e me colocou na vontade de Deus novamente. Então isso vai me trazer um conforto, vai me trazer uma alegria, vai me trazer uma consolação. Essa é a verdadeira exortação. A exortação ela não traz peso, ela não traz nenhum sentimento contrário à vontade de Deus. Ela só nos coloca no centro da vontade de Deus, só nos faz bem, só nos faz ter esse balizamento mesmo ao qual nós devemos caminhar. Pilar número 3, a comunhão no Espírito. Comunhão aqui, meus irmãos, algumas versões, ela tem uma nota de rodapé que fala sobre koinonia, que diz: koinonia, comunhão é igual a koinonia, e koinonia é igual a participação ativa na vitória do irmão sobre seus problemas. Participação ativa na vitória do irmão sobre os seus problemas. Ou seja, é uma comunhão diferente do qual a gente tem ouvido falar, o qual a gente até mesmo tem vivido por vezes. É uma comunhão mais profunda um pouco. É aquela comunhão que não depende da bondade alheia. É uma comunhão que ela não exige nada em troca. Simplesmente você se entrega os seus recursos, seja eles financeiros, seja eles espirituais, porque
Porque quando a gente fala de recurso, não quer dizer só de finanças que permite comprar coisas, mas quer dizer também recursos que você adquiriu ao longo da vida, espiritualmente falando. Às vezes você tem uma experiência de vida com Deus na sua caminhada, e você vê um irmão precisando de um auxílio, e você já passou por aquilo. Então você tem esse recurso para ofertar para o irmão, né? Seja fruto de oração. Olha, meu irmão, eu já passei por isso, mas Deus me ajudou nisso aqui, vamos caminhar por aqui. Então existem vários recursos ao qual a gente pode falar, que nos auxiliam, que nos orientam, né? Que você pode entregar com um só propósito: obedecer à vontade de Deus, abençoando o seu irmão, abençoando o seu próximo. Tá, mas como isso é possível, né? É uma coisa que parece um pouco surreal, mas isso é possível sim, meus irmãos, com esse terceiro pilar, comunhão no Espírito. Porque é o Espírito que nos une ao Pai e nos une com o próximo, nos une uns aos outros. Aí a verdadeira comunhão é consolidada quando o Espírito Santo está presente, porque é o Espírito Santo que ordena todo o tipo de caos, é o Espírito Santo que ordena toda bagunça, e a gente é bom para fazer bagunça. E o contrário é verdadeiro, né? Onde o Espírito também não está, pode ser que a bagunça prevaleça, porque o fruto do Espírito Santo é amor, e sem amor não há comunhão. Sem amor é impossível comunhão. Por isso que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama, é uma igreja que demonstra amor. Não é uma igreja cheia do Espírito Santo aquela que tem vários ministérios. Não é uma igreja cheia do Espírito Santo a que está cheia na sua agenda, tem uma agenda lotada. Não é uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem obras estruturais fantásticas, né, impressionantes. Mas a igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ama, simples assim, cheia do Espírito, cheia do amor, cheia de comunhão. Porque o Espírito ordena o caos, ele coloca ordem em tudo isso aí. E como a gente sabe que o Espírito ordena o caos? O que a palavra nos fala sobre isso? Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a gente pode notar essa realidade aí, quando diz assim: era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo quando tinha só trevas e abismo, o Espírito Santo já estava lá fazendo o seu trabalho, colocando ordem para que a gente pudesse habitar nesse planeta, né? Ou de repente fazendo um estágio, né? Porque viria coisa mais complicada para ele lidar depois. Então, eu creio que por isso a gente pode entender mesmo que o Espírito Santo ele nos ordena, ele coloca ordem nas nossas vidas, ele equilibra a comunhão, os relacionamentos, ele santifica tudo aquilo que nós fomos fazer, ele deslancha a união no meio do povo de Cristo. E quando isso a gente é exposto a essa realidade, a gente deve se perguntar, meus irmãos, nós devemos fazer um exercício de reflexão e perguntar: será que esse Espírito de Deus que ordena todas as coisas, ele é fluente em minha vida? Será que onde eu passo, as pessoas notam que tem algo diferente ali? Ele reina sobre minha vida? Ambientes que eu frequento, lugares onde eu vou, ambientes ao qual eu me estabeleço, existe essa ordem, essa harmonia, essa alegria que o Espírito Santo propõe a cada um de nós? Nós devemos nos perguntar quanto a isso. É um exercício de reflexão muito importante. E Paulo, ele diz aos Efésios, capítulo 5, versículo 18 a 21, eu quero ler para você: não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas enchem-se pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos instrui.
E aqui, primeiramente, ele fala, olha, não se distraia com coisa alguma, não se distraia com o vinho, mas não se distraiam com algo que possa te tirar do centro da vontade de Deus. Não se distraia com isso. E essa semana eu tive uma experiência interessante, eu quero falar bem resumidamente para você. Eu trabalho no ramo de imóveis e a gente está buscando melhoria, porque diante da crise você busca melhoria e acaba fazendo algumas coisas. E eu e meu sócio, a gente viajou, fomos para Arapongas para pesquisar sobre uma máquina ao qual a gente estava interessado. No caminho de volta, a gente passou em uma outra empresa no ramo de imóveis, só que num segmento mais industrializado, para que a gente pudesse ter contato com o proprietário lá, ter algumas ideias e algumas coisas assim. E a gente chegou lá, a gente viu a estrutura do cidadão, uma estrutura impressionante, máquinas de alto nível, e a gente ficou tão maravilhado com aquilo que a gente desejou aquilo para a nossa realidade. Eu e meu sócio, nós falamos, poxa, isso aqui na nossa empresa iria ajudar muito. E a gente ficou ali tão vislumbrado e impressionado com aquilo tudo que a gente voltou só comentando sobre aquilo. E a gente estava desejando buscar aquela verdade, né? Aquela realidade para a nossa realidade. E então, eu estava também hoje ali no encontro de carros antigos, e eu gosto muito de carro antigo. Aí eu estava pensando, poxa, que tem muito carro legal. Eu gostaria muito de ter um carro exposto aqui, ou até mais de um carro exposto aqui. E aquilo estava tomando meu coração, estava me enchendo meu coração de alegria. Eu já estava pensando em fazer a marcenaria prosperar para que eu pudesse ter dinheiro para comprar carro para poder expor ali. Até que o Espírito Santo falou assim, calma, não é por aí as coisas. Você tem que focar naquilo que Deus te colocou em mãos. Você tem a palavra de Deus para você compartilhar hoje com a igreja, você tem que, seus afazeres, foca nisso, não se preocupa com o resto. E aquilo foi uma exortação do Espírito para a minha vida que foi tão bacana, foi tão legal, que me rendeu essa ilustração para essa passagem aqui. Então, meus irmãos, não se distraiam com coisa alguma. Mantenham o foco na palavra de Deus. Essa é a primeira orientação aqui de Paulo aos Efésios. E ele fala uma segunda parte também. Encham-se pelo Espírito. Fale entre vocês com salmos, cânticos e hinos. E é dessa forma que ele nos instrui a falar uns com os outros. Aí você fica pensando, poxa, então eu vou ter que falar só cantando com o meu irmão? Vou ter que falar só louvando com o meu irmão? Vai ser meio estranho esse negócio. Não é, meu irmão, não é bem assim. A palavra de Deus nos diz que nós devemos bendizer o próximo. Então, que o que sair da nossa boca seja fruto de alegria, seja fruto de bom senso na palavra de Deus. Se você está com alguém aqui falando de um outro, de uma terceira pessoa, que seja um falar para abençoar, para bendizer, para dar glórias a Deus pela vida daquela pessoa que não está presente na sua conversa. Isso é glorificar a Deus, isso é você falar com o coração cheio do Espírito Santo. E ele também fala sobre como nós devemos falar com Deus, cantando e louvando. E fala também como nós devemos falar com Deus cantando e louvando, de coração e constantemente. Não é algo superficial. De repente você teve uma ideia e, eu vou falar isso para Deus. Não, é de coração mesmo. É aquilo que te move no mais profundo do seu íntimo a você falar com Deus, e é um falar constante, não é algo que se interrompe, não é algo que tem hora, não, é algo que é perene, é constante essa comunicação. E isso só é possível também com uma vida cheia do Espírito Santo. E a igreja, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela evidencia uma coisa bem legal. Ela tem a comunhão dela intensificada cada vez mais. Porque a comunicação da igreja é fluente com Deus. A comunicação da igreja, ela é fluente entre si. Ou seja, as pessoas que fazem parte dessa realidade vai ter essa comunicação fluente. E a gente pode notar também, meus irmãos, que a comunhão ela precede a adoração. Ou seja, a comunhão ela é o exercício da adoração. Porque a comunhão, na verdade, ela é a forma mais eficaz de evidenciar uma adoração.
quem tem costumamos dizer até aqui que a comunhão dos santos ela é terapêutica. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando a gente se sujeita a essa comunhão que Deus propõe, a gente vai ter muitas coisas resolvidas em nossas vidas. A gente vai ter o amor de Deus que nos conforta, a gente vai ter a sabedoria de Deus que nos instrui, a gente vai ter o senso de pertencimento, nós vamos ter a nossa paciência fortalecida. Isso é um ponto maravilhoso. Quanto mais você se junta, mais você tem a paciência fortalecida. E nós vamos ter os nossos traumas, rancores e dores do passado, de certa forma, permitindo que Deus nos ajude nisso também, na comunhão. E também confissão dos pecados. Não existe adoração nenhuma sem confissão dos pecados. Não existe adoração sem reconhecer quem você é, quem nós somos, quem Deus é, reconhecer a nossa limitação, reconhecer a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. Sem isso, não há adoração, sem reconhecer os atributos infinitos do Pai. E o quarto pilar, profunda afeição e compaixão. Ou como diz a versão João de Almeida revisada, entranhados, afetos e misericórdia. Ou seja, aqui está falando de entranhas, a nossa parte interior mesmo, as nossas vísceras, né? É uma motivação ao qual ela é tão profunda que ela mexe com o nosso interior, ela dá aquele frio no estômago, sabe? Aquela aflição, né? Então é uma compaixão que ela não pode ser retida em nós. Ou seja, quando a gente vê alguém em necessidade, a gente vai ser resposta quase que automática. É algo assim que nos impulsiona. A gente não tem como dizer não. Nós não vamos nos dar o direito em não fazer, né? Compaixão, amor ao próximo, se fazer próximo. E às vezes a gente confunde, meus irmãos, estar próximo com estar perto, né? A gente tem essa facilidade de confundir esses dois termos. E Jesus Cristo ele vai nos dar uma orientação muito legal na parábola do bom samaritano, né? A gente tem a parábola do bom samaritano e é dito que um perito na lei chega lá para falar com Jesus e ele questiona Jesus, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna. Aí Jesus ele fala, daí o bom samaritano responde, amar o próximo, a Deus e ao próximo. Ele falou, não, é isso mesmo, você deve amar a Deus, deve amar o próximo. E aí ele tenta ir mais além, mas então quem que é meu próximo? Aí Jesus conta a parábola do bom samaritano, né? É dito que um rapaz estava passando, um homem estava passando, aí os assaltantes abordaram ele, tomaram tudo que ele tinha, deram uma surra nele e ele ficou lá desmaiado na beira do chão, ou impossibilitado de se levantar. Aí passa um sacerdote e vê ele e corta a volta. Aí passa um levita, vê ele naquelas condições, também corta a volta. Aí passa um samaritano, né, e você sabe que na palavra de Deus o samaritano ele não é visto com bons olhos pelos judeus, né, pelos religiosos da época. E passa esse samaritano e tem compaixão daquele homem e ajuda aquele homem. Coloca ele no seu animal e leva até uma hospedaria e paga as despesas por ele, né? Aí Jesus pergunta, quem que é o próximo então daquele samaritano, daquele homem que foi assaltado? Aí o sacerdote responde, o perito na lei responde, foi aquele que ajudou, né, que teve misericórdia dele. Aí Jesus fala, tudo bem, é isso mesmo, vai, faça o mesmo. Ou seja, aquele samaritano, ele escolheu ser próximo daquele homem que estava naquelas condições. Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente confunde isso e a gente às vezes é uma igreja ao qual a gente tem muitas pessoas perto uma da outra. Aqui a gente está perto um do outro. Mas de quem que você é próximo? De quem que nós somos próximos? De quem que você tem essa profunda compaixão?
de quem que você sabe que está passando por alguma situação a qual você sabe que você pode auxiliar, né? Se faça próximo. Nós precisamos ser uma igreja que entenda que se fazer próximo é uma das nossas responsabilidades. É uma das nossas responsabilidades, se fazer próximo uns dos outros. A gente vai conseguir ser próximo de todo mundo? Não. Mas a gente pode tentar ser próximo do quanto mais gente possível. A gente precisa estar se colocando nessa situação. E esses são os quatro pilares do versículo 1. Movidos através de Cristo, exortação no amor ou consolação no amor, comunhão no Espírito, profunda afeição e compaixão. E Paulo, aqui, ele se preocupa com cada detalhe. E isso é impressionante também, porque Paulo, se você estudar, você vai ver que Paulo, ele está preso. Ele não está em liberdade, fazendo o que ele gostaria de fazer. Não, ele está preso, ele está encarcerado. E ele dá uma orientação: completem a minha alegria, no versículo 2. Então, Paulo, mesmo lá preso, naquelas condições precárias, ele demonstra já ter uma alegria naquele local. Ele demonstra ter uma gratidão naquele local. E aqui em Filipenses, no capítulo 1, versículo 3 a 5, ele vai dizer exatamente isso. Agradeço a meu Deus por toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então, Paulo, ele fala que ele tem alegria, ele fala que ele tem gratidão, mas tem alguma coisa que completa essa gratidão, essa alegria dele, que é tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então, isso é o que completa a alegria de Paulo. Aí você pode pensar, para alguém que estava encarcerado, para alguém que estava preso, né, se eu tivesse nessas condições, eu acho que uma boa refeição ia completar minha alegria. Eu acho que um conforto, mas não era isso que completava a alegria de Paulo. Não era a liberdade, não era o bolso cheio de dinheiro, não era nada dessas coisas que a gente pode imaginar que traz alegria para a gente, mas era ver a igreja tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. E eu posso falar isso por mim, pelo pastor Nathan, pelo pastor Diego. Quando a gente vê a igreja se unindo, a igreja tendo o mesmo modo de pensar, a mesma forma de agir, caminhando em unidade, caminhando nessa união que é proposta por Deus, a gente fica alegre. Porque às vezes, meus irmãos, a gente gasta horas e horas juntos, ou até mesmo sozinhos, orando, pedindo a Deus discernimento e sabedoria para como favorecer essa união, favorecer essa realidade. Aí, de repente, a gente vê um grupo se juntando, os jovens crescendo, se solidificando na comunhão, pessoas novas chegando para o nosso convívio, já se misturando e sendo acolhida. A gente fica muito feliz quando isso acontece. Dá para entender um pouco o coração de Paulo aqui quando ele fala dessa realidade, porque ela é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus nos orienta a isso. E quando a gente vê que isso está acontecendo, a gente dá glórias a Deus por isso. É muito bom ver isso. Mas aqui em Filipenses, eles têm alguns perigos também que colocava alguns riscos para essa unidade. Né? Ela diz no versículo seguinte, por ambição egoísta ou partidarismo, como alguma outra versão vai nos dizer. No capítulo 1, versículo 15 a 17, Paulo já fala sobre isso, se referindo aos romanos, né? Isso ele diz, orientando a respeito da motivação errada daquele povo, e ele também traz essa orientação para Filipenses. E a gente pensa, se Paulo ele foi, né, sem contar com Jesus Cristo, ele foi o maior evangelista, o maior pastor, o maior pregador, o maior plantador de igreja e discipulador que já teve, que já existiu, mesmo assim ele tinha que lidar com esses contratempos,
isso nos faz pensar sobre nós mesmos, né? Isso faz a gente fazer esse exercício de reflexão e se perguntar: o que a gente faz, a nossa motivação é para glorificar a Deus? É para dar glórias a Deus? É para cooperar para a expansão do seu reino? O que a gente faz é para abençoar o próximo? Mas isso era em Roma. E em Filipenses, que tinha boas características. Filipenses tinha muitas coisas boas que Paulo enaltece, né? Mesmo com essas boas características, tinha esses perigos. E a gente pode enumerar alguns perigos aqui. E ele fala o perigo do trabalho sem unidade. Em Filipenses 1:27, ele vai dizer assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que, assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Perigo número 2, de líderes buscarem os seus próprios interesses. Ele tinha essa preocupação também. E ele fala lá em Filipenses capítulo 2, versículo 20 e 21, não tenho ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Aqui ele está se referindo a Timóteo, seu discípulo. Timóteo, ele tinha o coração reto diante das coisas de Deus, e ele queria que Timóteo fosse lá para ajudar a igreja de Filipenses. E os demais, ele fala, só buscam os seus próprios desejos. Não é saudável para vocês que eles estejam aí. Terceiro perigo, conflito dentro da igreja. Esse é um perigo o qual Paulo também trata aqui em Filipenses. Filipenses 4, versículo 2. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Evódia e Sintique, nome um pouco complicado de articular, mas que significam duas coisas maravilhosas: beleza e fragrância. E essa é a passagem ao qual algo que é belo não é cheiroso, e algo que é cheiroso e belo não andam juntos, né? Então, quando a beleza trabalhava, quando o Evódia ou o Sintique trabalhava, ou uma ou outra não estava junto. Elas não tinham essa harmonia no Senhor. Então, quando o que era belo trabalhava, o que cheirava bem não estava junto. Quando o que cheirava bem trabalhava, não tinha beleza também. É uma equação difícil da gente pensar, mas é bem por aí mesmo. Então, aí fica um pouquinho mais fácil de entender quando a gente falou que o Espírito Santo ordena o caos, né? O caos que a gente mesmo estabelece. Ele estava lá fazendo um estágio no abismo para lidar com a gente. E isso estava minando a comunhão daquela comunidade, estava minando a união deles, esse partidarismo, né? Obreiros, ministros de Deus, embaixadores de Cristo, servos do Senhor, fazendo esse tipo de coisa. Aí eu me volto para a nossa realidade, a todos que estão envolvidos em ministérios, a todos aqueles que desejam estar em ministérios, eu digo para vocês, a gente precisa estar atento, porque essa ilusão demoníaca está também sujeita a nós. Porque a obra, meus irmãos, ela não tem o fim no seu obreiro. A obra não é para aquele que vai exercê-la. A obra tem o fim, a glória de Deus. Então, se você quer se candidatar, se você está em algum ministério, entenda isso. Nós precisamos ter isso consolidado no nosso coração. A obra é para a glória de Deus. O fim da obra é glorificar o Senhor. Tendo o mesmo modo de pensar, Paulo ele enfatiza esse verbo pensar aqui só em Filipenses 10 vezes. Em todas as outras cartas dele, ele fala por 13 vezes apenas. Mas aqui ele fala 10 vezes. E não é só um pensamento conceitual que fica no campo filosófico, mas é um pensamento ao qual nos impulsiona a ter uma atitude semelhante à de Cristo, atitude de amor.
E quando a gente fala em amor, a gente pode ver em Mateus, capítulo 5, versículo 43, Jesus dizendo ali o que foi dito na lei sobre o amor. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso é o que a lei dizia, né? É um amor, mas só que é um amor um pouco superficial. Ele é um amor retributivo. É o que a gente poderia dizer que seria o primeiro grau do amor, o amor retributivo. Ou seja, eu amo quem me ama e quem não me ama, eu aborreço ele. Se você me ama, tudo bem, eu também te amo, mas se você não me ama, a gente vai ter problema. É um amor condicional. Aí a gente pode ir aprofundando e ver que tem o segundo grau do amor. Mateus também, 22, 39, desculpa. E diz assim: e o segundo mandamento é semelhante a esse: ame o teu próximo como a si mesmo. Aqui a gente tem um aprofundamento nessa mensagem. Mas isso também limita a essência do amor. Por quê? Porque você vai amar o outro como você ama a si mesmo. Se você ama a si mesmo, você não vai se colocar em situação de risco. Então, se para eu exercer amor ao próximo eu preciso me colocar em situação de risco, eu não vou me colocar em situação de risco, porque eu me amo. Eu tenho a questão da autopreservação. Eu vou me preservar, eu não vou me colocar em situação perigosa, eu não vou colocar a situação que disponibiliza de algo que me faz bem, porque eu me amo, eu preciso ter coisas boas, eu preciso fazer algo para preservar o meu bem-estar físico e mental. Aí a gente tem o que a gente poderia chamar de terceiro grau do amor. Em João 13, 34, a palavra de Deus diz assim: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Então amem uns aos outros como eu os amei. Jesus fala ali. Aí sim, esse amor sacrificial, esse amor que se doa, esse amor que se entrega, mesmo quando não há merecimento. Autopreservação não é um item opcional aqui. E tem uma característica nesse amor, que João também 17, 21 vai dizer: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um. Você já pensou, meus irmãos, agora que estamos em Cristo, eu, você, Deus, Jesus, o Espírito Santo, todos somos um, não há diferença, todos somos um. Já parou para pensar nisso? O Espírito Santo, a perfeição, Deus, o soberano, Jesus Cristo ressurreto, todos somos um. Todos somos um com o Pai. Isso é maravilhoso, isso é algo que a gente deve guardar no coração, porque como pode, eles tendo toda essa boa característica, esses atributos, e nós, nessa relação, o que temos para oferecer? Nada. Nós não temos nada para oferecer para Deus, nada que fosse digno, que fosse compatível, que fosse ao menos aceitável para a gente poder colocar ali na roda e poder fazer parte, como aquele jogo de burquinha que tinha antigamente, que você tinha que ter burquinha para entrar lá e jogar junto com o pessoal. Se não tivesse, você estava fora. A gente não tem isso para oferecer para Deus, mas Ele propõe isso na sua palavra, nos fazer um com Ele. Ser um nesse amor que não tem discórdia, ser um com Ele nesse amor que não tem intriga, não tem picuinha, não tem inveja, não tem nada dessas coisas nesse amor, nessa unidade. E essa realidade é proposta para nós. E como nós, meros mortais, podemos viver essa harmonia plena? Versículo 3. Mas humildemente considere-se os outros superiores a si mesmo. Considere os outros superiores a si mesmo humildemente. Então a palavra aqui é humildade, meus irmãos. E ela tinha um significado nessa época aqui, que não era um significado ao qual a gente reconhece ela hoje. Quando ela foi citada, nessa época que ela foi citada, humildade, ela não era uma qualidade, ela era usada para
designar-se a uma pessoa que ela tinha algumas dificuldades, algumas deficiências, né? Era uma pessoa que tinha limitação, era uma pessoa que era fácil de influenciar, uma pessoa insegura, uma pessoa que se deixava influenciar facilmente porque ela não tinha fundamentos e não tinha convicções. Traduzindo ao pé da letra para o nosso tempo, para ficar mais fácil ao nosso entendimento, humildade aqui era para designar um Maria vai com as outras, um tongo mesmo. Era algo desse nível aqui. Mas ela foi trazida para o contexto, né, cristão, e hoje ela é compreendida como qualidade, como virtude. Então, se você fala de uma pessoa que é humilde, você está se referindo a uma pessoa que tem uma virtude, tem uma qualidade. Porque a palavra de Deus, ela constantemente está exortando os soberbos e exaltando os humildes. Ela está escarnecendo os escarnecedores, mas dando graça aos humildes. E como a gente pode avançar no entendimento da humildade? Se a gente buscar Deus de todo o coração. Não tem outra resposta, não tem fórmula, não tem outra maneira. É somente buscando a Deus de todo o coração. Conhecer Ele cada vez mais e se conhecer também. Porque se a gente notar a vida de Paulo tem todos aqueles atributos os quais eu já mencionei. O maior plantador de igreja, um dos maiores pastores que já existiu, pregadores, né? Se a gente for ver Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele diz: sou o menor dos santos. Mas aí ele vai caminhando com Deus, aí ele vai conhecendo a realidade acerca de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a bondade infinita de Deus. Ele vai conhecendo mais a Deus e conhecendo mais a si mesmo. E aqui já na prisão ele diz: sou o menor de todos os apóstolos. Ele já se coloca num nível mais baixo. Ele já coloca Deus num nível mais alto, porque ele começa a ver a grandiosidade de Deus e reconhecer a sua pequenez. Mas isso é gradativo. Depois de algum tempo, caminhando mais com Deus, ele vai dizer assim: eu sou o pior dos pecadores. Então note que Paulo, antes perseguidor, Saulo, se torna Paulo, e ele declara ser o menor dos santos, declara ser o menor dos apóstolos, e se declara, por fim, o pior dos pecadores. Porque ele conhecia Deus e se conhecia, e isso tornava ele cada vez mais humilde. Então esse é um caminho qual a gente pode estar pensando também, meditando e gastando o nosso tempo nisso também. Porque em Filipenses capítulo 1, ele enaltece a grandiosidade de Jesus Cristo. Ele coloca Jesus como ser superior. Aqui em Filipenses capítulo 2, ele sugere: considere-se superior, os outros superior a si mesmo. Isso significa, meus irmãos, você dá honra ao próximo. Você e eu, a gente entender que o próximo, ele tem prioridade, ele tem a vez, ele tem esse senso agora de, assim como o pastor Paulo Júnior nos disse há algum tempo, quem estava aqui vai se lembrar, agora não é mais ele, não é mais tu, não é mais vós, somos nós. Então a gente precisa entender esse senso de unidade. A gente precisa entender que agora somos nós. Se você se refere ao próximo, é porque somos nós. Se o próximo se refere a você, é porque somos nós. Somos um, porque temos Jesus, temos Deus, temos o Espírito Santo. Porque se a gente considera o outro superior, a gente passa a inverter essa equalização aí. Ao invés da gente ter, mais problemas para trazer, a gente vai ter menos problemas para trazer e mais solução para trazer também. Assim como Jesus sugere no versículo 5, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Cristo, ele veio trazer a solução definitiva para nossas vidas. Ele tinha mais para ofertar, ele tinha mais para trazer para nós, mais de solução do que de problemas. Cristo não veio trazer problema para a gente. Então, se a gente tiver a mesma atitude de Cristo,
a gente vai ter mais solução para ofertar um para o outro. A gente vai eliminar um monte de problema. A gente vai eliminar possibilidades de gerar problema. A gente simplesmente vai ter na mente e no coração o desejo de solucionar e não gerar problemas. Né? Então, isso é ter a mesma atitude de Jesus Cristo, olhar para o próximo e amar o próximo. E o último versículo que eu quero trazer para vocês está em 1 João 3,16. Nisto conhecemos que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. É isso que Cristo propõe, né? Essa é a realidade a qual Ele nos traz. Então, que nós possamos refletir sobre isso, sobre a questão da comunhão. Filipenses é uma carta que trata de assuntos internos e externos também, mas essa passagem específica trata de assuntos internos, da igreja, do corpo, da unidade, que possamos vivenciar e exercer essa unidade pelo Espírito Santo de Deus, que isso vai trazer benefícios grandes, meus irmãos, impactos grandes na nossa sociedade, na nossa comunidade, porque quando a sociedade vê que nós somos uma igreja que ama, ela vai reconhecer Deus ali. Ela vai reconhecer Deus ali.